Nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Deus, né? Precisamos conhecer a Deus, precisamos entender o seu propósito para nossas vidas, né? Então, é muito importante, através da palavra de Deus, nós buscarmos a Deus e entendermos o que Ele requer de nós, né? Então, nós temos essa frase aí, caminhando com fidelidade, mas ela não é só uma frase, né? Ela deve ser um propósito em nossas vidas. Caminhar com fidelidade. Então, hoje nós vamos iniciar uma nova lição, pensando em pais e filhos caminhando com fidelidade, né? Pensando em pais e filhos caminhando com fidelidade. Esse é o propósito. E a nossa lição hoje, a lição 1, a responsabilidade dos pais, né? Pensando no que os pais têm como responsabilidade com seus filhos. Certo. Então, hoje nós vamos ver essa nova série com esse tema, Pais e Filhos Caminhando com Fidelidade. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o papel paterno e materno na criação dos filhos. E o propósito desta lição é conscientizar os pais quanto à sua tríplice responsabilidade, que é conhecer, praticar e educar os filhos na palavra de Deus. Então esse é um ponto muito importante, né, na vida, na criação dos filhos, né? E a responsabilidade que os pais têm, a mãe e o pai, né? Em criar seus filhos. Esses dias até eu fiz uma pergunta para um rapaz, né? A gente conversa a respeito de Deus e eu perguntei para ele, você aprendeu com seu pai alguma coisa da Bíblia, da palavra de Deus? Ele falou, meu pai era evangélico, mas me ensinou alguma coisa, né? E ele é desviado, assim, desviado no sentido de que é meio ateu, né? Não serve, acredita em Deus na forma, né, verbal, eu acredito, mas na prática, na verdade, não, né? Então, eu lembrei desse rapaz, né? E eu tinha feito essa pergunta para ele, né? Você aprendeu com seus pais a palavra de Deus? E ele falou, alguma coisa ele me ensinou, né? Então, a gente pode ver que os pais, ele têm uma grande responsabilidade em criar seus filhos. E nós sabemos que Deus é o Criador, né? Deus é aquele que deixou um manual escrito como criar os filhos, né? Que é a palavra de Deus. E essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é dos pais. Então, nós vamos ver algumas responsabilidades aí. E essa primeira responsabilidade nós vamos ver. Mas antes, vamos lá para o texto. Deuteronômio, capítulo 6, vamos lá, que é o texto central da nossa visão hoje, do nosso ensino com respeito a esse propósito. 6, de 1 a 9. Vamos pensar que Deus ele deixou os mandamentos, né, um grande mandamento. E ele fala assim, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias de sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhe ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, ó Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhe corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração. Então, Deus ele deixou esse mandamento, ele deixou essas ordenanças, né? E ele está, vamos dizer assim, dando uma ordem, né, aos pais, aqueles que vão
ensinar seus filhos, né? Onde eles devem trazer a palavra de Deus na mente dos filhos, na criação dos filhos. E a primeira responsabilidade dos pais é de conhecer a palavra. Como que alguém pode ensinar um filho, né, se ele não conhece a palavra? É impossível, né, um pai poder ensinar um filho se ele próprio não conhece a palavra. E também não dá para praticar, né? Não dá para educar um filho naquilo que ele não conhece. Como? Como vai educar um filho naquilo que ele não sabe como, né? Então, por essa razão, essa primeira responsabilidade dos pais é aprofundar-se na palavra de Deus. É aprofundar-se na palavra de Deus. Interagir com a palavra de Deus. A Bíblia, ela ordena. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, é uma necessidade de prosseguir e buscar mais conhecimento, né, sobre o Senhor. Mas afinal, o que a palavra revela sobre Deus, por exemplo? Muitas pessoas, né, conhecem Deus de uma forma, mas quem é Deus de verdade, né? Quem é Deus de verdade? Como vamos conhecer Deus? Então, algumas revelações sobre Deus. A palavra revela que Deus é o Senhor da família. Deus, ele criou a família, foi ele que instituiu a família. Ele diz lá no versículo 1, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, né? Ele fala, esses são os mandamentos, estatutos e os juízos que o Senhor, de seu Deus, te ordenou, que fossem ensinados a vocês, para que vocês cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Então, nós temos um compromisso grande, né, em entender que Deus é o Senhor. Deus é o Senhor da família. Nós temos que buscar Deus dentro do nosso lar e seguir o que Ele manda, né, a sua vontade, seu desejo. Então, Deus, o Senhor da família, é Ele quem deve traçar e dar direções aos comportamentos de seus membros. Deus, ele deve dar direção ao comportamento, à forma de vida, né, de seus membros. Então, a família não pode ser regida pelos ditos mundanos, né? Geralmente as pessoas criam seus filhos segundo o que o mundo está colocando, né, à disposição dos pais. Mas, infelizmente, né, não podemos seguir esse exemplo. Em matéria da família, a última palavra não é da psicologia, né? Muitas pessoas acreditam, né, que a psicologia pode ajudar de alguma forma, né? Ou até a psicoterapia familiar ajuda a ter um relacionamento melhor, mas essa não é a última palavra, né? A última palavra sempre vai ser de Deus, né? Como cuidar e trazer um relacionamento bom dentro de uma família. Então, é de Deus. Então, Deus é o feitor, né? Foi Ele que nos fez e Ele sabe o que é melhor. Então, cabe somente a Ele a confecção do manual do proprietário, né? Então, nós temos aqui a Bíblia, né? Que é o manual, né, de Deus para os seus filhos. Então, através da palavra de Deus, nós podemos entender o que Deus quer para a criação dos nossos filhos. Então, é muito importante nós estarmos atentos à palavra de Deus. Então, a palavra, ela revela que Deus é o Senhor das nossas vidas. Se nós não estamos integrados e inteirados à palavra, não saberemos como agir ou criar com os nossos filhos. Então, a palavra de Deus, ela é importantíssima. Muitas pessoas apelam para a psicologia, psicoterapia familiar, né? E tentam achar um meio, uma solução, né? Para criar sua família de uma forma boa. Mas a última palavra vai ser de Deus, né? Deus tem esse poder para isso. Cabe somente a Ele, né? Então, nos ensinar e mostrar o caminho certo, né? Deus fala, Deus manda e Deus aponta o caminho, né? A direção de uma criação, de uma forma adequada, né? Onde a família vai ser estruturada. E cabe à família escutar e obedecer e andar em Deus, né? Então é responsabilidade dos pais conhecerem a voz, o mandato e o caminho de Deus. Isso dá atenção ao que Deus está falando, né? Seria obedecer, a fim de
direcionar, né? Dar direção à sua descendência. Você imagina, você coloca um filho, né? Um filho no mundo e não dá direção, né? Para um futuro. Porque o futuro vai acontecer, eles vão crescer, né? Agora, você imagina a forma que vai ser criado o filho, né? Sujeito ao mundo, né? Às formas do mundo. Então, Deus tem um propósito de caminhar, né? De ensinar e encaminhar os pais a levarem seus filhos a uma direção, né? Onde o futuro vai ser bom, onde uma descendência boa vai ser gerada, né? E o segundo ponto aqui dessa responsabilidade é da palavra que revela os mandamentos e estatutos de Deus para a família, né? Que nós vimos aqui no versículo 1. Então, esses, pois, são os mandamentos e os estatutos, né? Diz: além de conhecer a Deus como o Senhor da família, os pais também devem familiarizar-se com os seus mandamentos, né? É muito importante nós entendermos quais são os mandamentos de Deus, né? E através da palavra nós vamos reter esses mandamentos. E aí nós vamos passar para nossas famílias. E os estatutos, né? As regras. Eu sempre falo assim que o nosso governo, né? É Deus. Mesmo nós temos aqui um presidente, temos, né, um governo aí, prefeitos, governadores, né? Mas o nosso governo é Deus, independente do que nós temos aqui na terra, né? Aqui na terra mesmo, Deus é o nosso governo. E essa palavra revela esses mandamentos e estatutos de Deus para nossas famílias. Além de conhecer a Deus como Senhor da família, os pais devem se familiarizar com os seus mandamentos, né? Ficar atentos ao que Deus quer, né? Como uma forma de ensino à família. Então, no texto lido, Deus ordena aos pais que amem ao Senhor. Versículo 5, né? Ele diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse é um ponto importantíssimo, né? É colocar Deus, né, como base da vida, né? É um relacionamento íntimo com Deus que os pais devem ter, né? Porque isso vai fazer com que eles realmente amem seus filhos, né? E passem a vontade de Deus aos filhos, né? O que Deus requer de cada um. E quais são as formas, né, que nós, na prática, demonstramos que amamos a Deus? O que vocês podem dizer? Quais são essas formas na prática que nós estamos dizendo que amamos a Deus? Então, na hora que você falou que os pais têm que estar atentos, né, ensinando os filhos, é uma preocupação muito grande dos pais. Eu quero que meu filho estude, faculdade, isso, aquilo, tudo, né? Tudo Sim. isso é importante, Sim. né? Mas, às vezes, os pais dão mais importância para isso e esquecem de ensinar sobre Deus. Porque eu acho que o mais importante de tudo é o ensino de Deus para os filhos, né? As outras coisas vão sendo acrescentadas. Exatamente. E às vezes os pais esquecem disso, ficam tão preocupados, né? Sim. Gastam dinheiro, tanto dinheiro para pagar colégios caros, e às vezes esquecem de trazer os filhos para estudar na escola dominical, que não custa nada. Exatamente. Não ensinam, né? E é aí que tem que estar, né? O principal, o primeiro lugar. Eu sempre lembro, né? Buscar é Deus em primeiro lugar, né? Então, é nessas coisas. Amar a Deus é isso. Exatamente. Amar a Deus. Como que eu vou ensinar? Eu não tenho filho, né? Mas eu penso assim, como amar a Deus? É o exemplo. É o exemplo. Pondo Deus sempre em primeiro lugar, né? O filho vai ver isso no pai. Exatamente. O pai não pensa que só falar. Falar não quer dizer não ensinar, tem que falar. Mas a prática, o exemplo é o que vai falar mais alto. Exatamente. Se o pai fala, mas não pratica o que ele está falando, não adianta. Não vai dar resultado para a criação do filho, né? Então, eu acho que é aí que a gente tem que pôr, né? Exatamente, Sempre essa parte Deus... do exemplo, né? É verdade. Parte do exemplo é uma dedicação que o pai tem, que os pais têm, né? Que o filho está observando, né?
que o pai está fazendo, né? O pai se empenha, né, em buscar Deus, o pai se empenha em fazer a vontade de Deus, né? É algo que está no coração, né? Certo? É alguém que retém Deus no coração, né? Um pai, uma mãe que retém Deus no coração e que ele, através do exemplo, né, vai dar direção aos filhos, né? Esse é o versículo 6. Outra coisa importante, inculque a palavra nos filhos, né? Inculque. Como é isso, inculcar a palavra nos filhos? O cara é sempre estar falando, sempre estar lembrando, sempre estar lendo com eles, que vai inculcar. É como eu sempre falo, cada filho é diferente um do outro. Lá em casa, a gente ensinou eles desde pequenininho, trouxe para as aulinhas todos os domingos. Era um sacrifício, porque tinha uma época que a gente não tinha carro, era difícil, mas a gente sempre levou. Hoje em dia, não são todos iguais, porque tem o nosso mais novo, Douglas, ele já não... Mas que nem eu disse para o Vilmar, está lá na cabeça dele a sementinha que a gente plantou, né? Que a gente tentou inculcar na cabeça dele aquilo. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Se hoje ele não está vindo muito, congregando, está ficando fraco espiritualmente, mas é porque ele... né? Mas a gente fez nossa parte de ensinar o caminho, né? O caminho correto. O que mais é inculcar a palavra nos filhos? Do jeito que meus pais me explicaram, eu era menina ainda quando fui criada na congregação cristã. Então, a base, a semente, minha mãe lançou. E eu fui entender só após os 49 anos, que foi de tanto clamar a Deus, que Ele mostrasse para mim o caminho verdadeiro. Porque eu fui criada na congregação, mas eu não aceitava aquela doutrina deles, né? Então eu clamei, escrevi uma carta para Jesus, chorei muito. Isso foi em abril. Em julho eu estava aqui. Aí eu passei a entender qual era a palavra que minha mãe explicava, que ela pedia para mim, para nós filhos, e que nós passasse para nossos filhos. Realmente eu passei, estou passando para os meus filhos, para os meus bisnetos, para os meus netos, mas eu levei 49 anos. Então, eu não perco a fé, eu não perco saber assim que nosso Deus pode buscar eles no dia, no outro não como eu quero, e sim como o Pai quer. Então, serviu muito essa base da família, essa base de pai e mãe. Sim. Pode não ser entendido no momento, mas nosso Deus está agindo. Sim. Um dia eles vão buscar, como eu levei 49 anos, né? Mas aprendi e estou aprendendo, né? O amor verdadeiro que é o nosso Pai. Sim, exatamente. É porque isso fica, né? É um processo, né? Onde inculca é como se tivesse alojado, né? Ficar alojado em nossa cabeça, fica lá dentro, né? E isso com o tempo a pessoa ela não esquece, inculca, né? Então inculcar você pode transmitir em todo o tempo, né? Você está falando sobre Deus, você está cantando, você está louvando, você está ensinando, né? Então você vai fazendo uma coisa que vai levar ela introduzir dentro da mente e manter aquilo lá dentro, né? É inculcar. Isso está no versículo 7 que fala, inculque a palavra nos filhos, né? Então, em outros textos é ordenado que os pais também não provoquem a ira dos filhos, né? Mas criam na doutrina e a demonstração do Senhor. Provocar a ira dos filhos, né? Nós podemos entender que quando nós não procedemos dessa forma, ou seja, não fazemos com que ele guarde no coração a palavra de Deus, ou que ele inculque a palavra em seus corações, né? Nós estamos provocando a ira dos filhos, né? Porque quando eles crescerem, se eles não tiverem inculcado a palavra de Deus em suas mentes, o que vai acontecer? Eles vão sofrer mais tarde, né? Vão errar,
Vão fazer muitas coisas que vai prejudicar a vida deles, a vida dos pais, né? E os pais vão sofrer com isso também. Então, provocar a ira dos filhos, ela tem uma forma, assim como que eu estou fazendo as coisas e não estou colocando Deus, né, como prioridade na vida dos filhos, né? Então, às vezes, eu estou provocando a ira dos filhos dessa forma. Porque mais tarde, lá no futuro, eles vão dar problema para mim, né, como pai, como mãe, e isso vai ser tanto ruim para ele como os pais também, né? Então, eles vão se irritar com isso, né? Vai dar problema. E também, para que os filhos eles não percam o ânimo, né? Está lá em Colossenses 3:21. Os filhos não percam o ânimo, para que eles mantenham-se animados, né? Quando os filhos não são doutrinados e admoestados no Senhor, é difícil, né? Muitos problemas ocorrem. Mas a palavra de Deus, ela revela que existe um juízo de Deus sobre a família, né? Quando não procede de uma forma onde é educado, né, e disciplinado. Então, esses, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos, Deuteronômio 6:1, né? Nós vimos ali. Mais do que revelar a autoridade e a senhoria e os mandamentos de Deus para a família, a Bíblia revela os juízos que recaem sobre os pais quando esses mandamentos são violados. Alguém lembra de Acã? O que é Acã? Qual foi o pecado de Acã? Alguém lembra? A cidade de Ai. E ele viu lá uma carteira, né? Acho que provavelmente cheia de dinheiro, não sei se o dinheiro da época, não sei. Uma capa muito cara, né? Muito preciosa. E ele reteu esses. E sendo que acho que era na época de Josué, né? Foi falado que Deus falou que não era para pegar nada da cidade, né? Era só para eliminar, para tirar o pecado. E ele fez ao contrário, né? Desobediência aí, no caso. O pecado dele, eu acho que foi a desobediência. Na verdade, ele tinha os filhos deles que estavam à sua volta, né? Cícero quer falar também? Alô. Justamente isso, o Acã, por causa dele, ele vai encontrar o mal, você vai falar isso, né? Vai encontrar algo que veio da parte de Deus. Além de Deus ter punido ele, serviu de exemplo para outras pessoas também. Mas um exemplo negativo, né? Sim. Um exemplo negativo. E Acã foi justamente nisso, na desobediência, como a irmã acabou de falar agora. Deus disse, vai e destrua tudo, queima tudo. E ele olhou de uma maneira errada para os bens que tinham ali, escondeu os bens e levou para casa, né? E por isso veio a punição de quando Deus faz com que ele perca ele morra, mas junto com ele vai toda a família dele, né? Engolida pela terra, né? Então, o que nós devemos entender é isso, que aquilo que Deus nos fala, nós temos que procurar fazer da melhor maneira possível. Então, é importante, é isso mesmo, o que acontece? Acã, né? Ele era um israelita, certo? Né? Um povo que poderia estar obedecendo a Deus, certo? Mas ele decidiu não obedecer, né? Deus falou, vai, né? Destrói toda lá, né? Aquele povo, mas não peguem nada, né? O que é aquilo que vai ser para Deus, tragam todos os despojos, né? Que será. Mas ele violou, né? Esse mandamento de Deus, né? E com isso, né? Os seus filhos, juntamente com eles, né? Sendo movidos, né? Pela intenção dele, né? Ele traz um mau exemplo para todos os filhos, né? E levando os filhos à ruína, né? Tanto não só os filhos, como o próprio Israel sofreu, né? Consequências graves, porque ele cometeu esse desatino, né? Ele desobedeceu ao que foi mandado por Deus, né? Não toque nada, né? E, infelizmente, ele desobedeceu e escondeu para si, né? Ouro, prata, essas coisas, levou para sua casa e escondeu lá. E com isso, né, todo Israel estava sofrendo, né? Estavam perdendo a guerra e
não tinham, não sabiam o porquê, né? Estavam sofrendo. Até que Deus revelou, né, que Acã, alguém estava lá, né, e tinha violado, né, os mandamentos de Deus. E toda a sua família foi à ruína, né? Sabemos que eles foram apedrejados e queimados, né? Você imagina, apedrejados e queimados. E também outro exemplo que é negativo para os filhos é Eli. Eli, alguém lembra? O sacerdote Eli, o que ele fez de errado? Nós comentamos já hoje. Então, o que acontece? Eli sabia, né, que seus filhos eles estavam fazendo coisas erradas, né? Muitas pessoas estavam reclamando para Eli frequentemente, né, que seus filhos estavam tirando da oferta a Deus, né, os sacrifícios, e levando para si, né, as melhores partes e o que era para, né, ser oferecido a Deus. Eles estavam tomando para si próprios, né? Mas Eli não estava nem aí com o que eles estavam fazendo, né? E Deus, então, teve que tomar vamos dizer assim, uma providência, né? Porque eles estavam fazendo algo que não agradava a Deus. Então, ele não repreendeu os seus filhos, né? Porque ele, como sacerdote, ele devia ter repreendido, né? Corrigido e tomado providências. E assim eles foram alvo da ira divina. Então Deus se irou. Deus não gostou disso. Está lá em 1 Samuel 3, 11, 14, né? O que acontece? Acã, ele desobedeceu a ordem de Deus, né? Os despojos de guerra, né? Que eram consagrados a Deus, e ele tomou para si. E os filhos de Eli, eles faziam o que queriam, mas Eli não estava nem aí. Como sacerdote, deveria tomar uma posição. E não corrigia eles. E eles desviavam as ofertas, os sacrifícios que eram destinados a Deus. Então, pensando em nossas vidas, né? Nós como pais, né? Quais são os exemplos que nós estamos dando aos nossos filhos, né? Praticando, né? Ou fazendo algo. Então, Deus revela os juízos sobre a família, né? Então, para nós termos cuidado com a forma como nós agimos, né? Estamos, é como assim, por exemplo, nós estamos aqui, né? Estudando a palavra de Deus, estamos aprendendo as formas de agir, né? As formas de praticar as coisas de nossas vidas, e nós não obedecemos, desobedecemos. Isso não agrada a Deus. Tem um juízo, né? Tem um juízo. Deus vai cobrar, Deus requer. Então, toda a mensagem, né, toda a história que existe, ela tem um ponto fundamental que é a essência do ensino, né? Que é a base onde Deus manda, onde Deus quer que nós façamos, e nós devemos obedecer aquilo que Ele requer de nós, porque há um juízo. Deus vai requerer de nós. Não basta aos pais, né, essa segunda responsabilidade, é viver a palavra, é praticar a palavra, né? Então, não basta aos pais apenas ter conhecimento intelectual, né, quanto ao senhorio de Deus, né? Nós até comentamos hoje. Não adianta eu apenas entender, né, quem é Deus, né, de uma forma assim teórica, né, intelectual. E quanto aos seus mandamentos e juízos, mas também espera-se que devemos praticar aquilo que nós conhecemos e entendemos, né? Praticar é algo que Deus visa muito, né? É a prática, é a ação. Nós conhecemos na teoria, mas a teoria ela não é importante quanto a prática, né? A prática é muito mais importante que a teoria. Como muitas pessoas dizem, eu tenho fé em Deus, certo? Eu acredito em Deus. Mas isso não significa nada, né? Porque acreditar em Deus, existe uma forma prática, uma ação, né? Onde a gente atua demonstrando, né? Demonstrando que conhece a Deus e que serve a Deus. Pais que vivem a palavra são aqueles que temem a Deus, né? Nós falamos esses tempos sobre temor, né? Temor a Deus. Temor a Deus, ele pode ser usado como de duas formas, né? Temer a Deus
vamos dizer assim, tem um pouquinho de medo, né, na forma de respeito, né? Você tem medo e tem respeito, né? Você sabe que Deus vai cobrar, mas você respeita Deus e você obedece, você pratica. São duas formas, um pouquinho de medo e respeito junto. Né? Deuteronômio 6, versículo 2, né? Para que temas ao Senhor teu Deus. Então, viver a palavra é a única forma de expressarmos temor ao Senhor. Nós conhecemos a palavra e nós atuamos segundo a palavra. Pois não se trata de um sentimento, mas se traduz pela obediência incansável. Até você não para, né? É incansável. Você sempre está fazendo, sempre está praticando. Pais que desejam uma família segundo o coração de Deus. Então essa é a forma. Não se cansa, obedece, não desiste. Então é na vivência da palavra que o temor dos pais é incutido nos filhos. O temor a Deus baseia-se em um relacionamento onde se reconhece sua santidade, justiça e retidão. Então, o temor a Deus é um relacionamento, né? É um relacionamento onde você vai conhecer que Deus é santo, né? Você vai reconhecer que Deus é santo, você vai respeitar Ele, né? Você vai conhecer a justiça dEle e saber que Ele é reto, né? E Ele cumpre aquilo que diz. Portanto, os pais que temem a Deus são separados do pecado, né? Por exemplo, se nós continuamos ainda no pecado, nós não tememos a Deus. Porque quem teme a Deus se separa do pecado, não continua pecando. E aborrece o pecado, né? Porque isso não faz parte do que ele está seguindo. Então, enquanto o pecado separa-nos de Deus, o temor de Deus nos atrai a Ele, né? Cada vez mais. Quanto mais nós tememos a Deus, né? Mais nós chegamos perto de Deus, mais forte nós ficamos. Pais que vivem a palavra são aqueles que amam a Deus. Então, se nós vivemos a palavra, nós estamos demonstrando a Deus que nós amamos a Deus. Muitos dizem, mas eu amo a Deus, né? Eu acredito em Deus. Mas viver a palavra, como é viver a palavra, né? É trazer para si, né? Colocar dentro de si aquilo que Deus requer, né? É praticar, é ação, é fazer a vontade de Deus em nossa própria vida, né? Isso nós estamos dizendo que amamos a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de teu poder. Amar a Deus é o principal dentre todos os mandamentos, né? Quem ama a Deus, cumpre toda a lei. Se nós amamos a Deus, obviamente nós vamos respeitar o que Deus requer de nós, né? Nós vamos cumprir com isso toda a lei. Pois a lei da obediência se resume no amar, no amor. Jesus disse que se o amarmos, guardaremos seus mandamentos. João 14:15, né? Devemos amá-lo de todo o coração, isto é, sem hipocrisia, mas em verdade. João 15:7-8 ele fala, né? E também de toda a alma, ou seja, enquanto o nosso fôlego de vida soprar, de Gênesis 2:7, né? De todo entendimento, isto é, com toda a compreensão que temos dele. Então, é como se nós buscássemos um Deus, né, e colocássemos dentro de nós, né? E assim nós compreenderíamos, né, tudo que Deus requer de nós e nós praticaríamos, demonstrando que amamos a Deus. A nossa prática, a nossa ação, né, ela se resume em amar, a nossa obediência. Pais que vivem a palavra são aqueles que dão o exemplo. Nós estávamos falando lá de Acã, né, de Eli. Então, exemplo é muito importante. Vivendo a palavra, né, os pais estão demonstrando aos seus filhos que amam a Deus, né, que confiam em Deus. Como que nós podemos criar uns filhos, né, sem esse amor demonstrado, né? Por exemplo, nós conhecemos a palavra, dizemos que amamos a Deus, e isso requer prática, e nós então praticamos, e isto é um exemplo, né, para nossos filhos. E diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. E o texto é bem claro. Antes de a palavra ser inculcada na cabeça dos filhos, ela tem que estar
no coração dos pais. Então, se não está no coração do pai, como eu vou inculcar na mente do meu filho? Né? Como eu vou lançar dentro da minha cabeça do meu filho, se eu mesmo não estou buscando na palavra de Deus, né? Então, se eu tenho conhecimento da palavra, eu vou inculcar na cabeça dos filhos, ela tem que estar primeiro no meu coração. Eu tenho que amar a Deus, né? A palavra tem que estar incutida. Às vezes nós temos conhecimento da palavra e não lançamos ela dentro de nós, né? Para nós expressarmos em ação. Os pais têm que ser exemplo no que se diz respeito ao quê? A oração, né? É um ponto fundamental onde os filhos estão observando, né? Os filhos, eles observam tudo que os pais fazem. Leitura da Bíblia e a obediência a Deus. Nós comentamos muito a respeito de formas ou meios, né, de servir a Deus, ou de buscar a Deus. Então a oração é algo importantíssimo, né, para demonstrar exemplo à nossa família. A leitura da Bíblia também é muito importante. Agora, como vamos criar um filho, né, sem demonstrar esse exemplo, né? Sem orarmos juntos, sem lermos a Bíblia, ou sem colocar os ensinos na mente dos filhos, né? Para que eles inculquem, né? E quando eles crescerem, eles possam ter um futuro brilhante, né? Um futuro de boas pessoas, pessoas responsáveis. Então, os pais, afinal, cada um só pode dar aquilo que ele tem, né? Se ele tem Deus no coração, né? Se ele tem Deus dentro de si, ele vai dar Deus aos seus filhos, né? Vai promover Deus na vida de seus filhos. Então a leitura bíblica também ela é muito importante, porque para se conhecer a Deus, precisa ler, né? Precisa buscar, precisa entender e assim também, né, praticar. Ser obediente a Deus. Paulo diz em Filipenses, né? Paulo fala lá em Filipenses: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então tudo que nós aprendemos de Deus, né? Ouvimos de Deus, recebemos de Deus, tudo que nós vimos que tem em Deus, isso devemos praticar. E também ele diz que o Deus da paz será convosco. Né? Então, entendendo que o Deus da paz, né, será convosco, pensando nessa frase, nós seremos pessoas de paz. Né? O Deus da paz. Né? Se Deus é um Deus de paz, Ele vai nos trazer a paz também. Ou seja, os pais não podem adotar o discurso de, assim, vamos entender, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, né? Então, muitas pessoas, elas estão praticando, os pais, pensando nos pais, né? Vamos supor que os pais, vou usar um exemplo do fumo, né? Sim, só um exemplo. Vamos supor que os pais fumam, né? E depois chegam aos seus filhos, não, filho, você não pode fumar, né? Esse é um exemplo bom, é um exemplo ruim, né? Como que o filho, vendo o pai praticando tal ato, ele vai poder cobrar do seu filho depois? Não pode, né? Então, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Esse discurso aí não funciona, né? Então, o ideal é praticar como pai, né? Para dar o exemplo ao filho. E a terceira responsabilidade é educar na palavra. Educar, né? A terceira responsabilidade dos pais está destacada é educar os filhos na palavra de Deus. Então, vejamos nesse tópico os agentes, os instrumentos e o propósito da educação cristã, né? Então, esses agentes da educação são o pai e a mãe, né? Dois agentes que vão levar os filhos, né, a entenderem quem é Deus, né, e praticar mais tarde. Ele diz assim: e as intimarás a teus filhos, versículos 6 e 7, né? Deuteronômio ainda. Intimarás a teus filhos. Deus responsabiliza a forma direta, pessoal e intransferível os pais pela educação cristã em seus respectivos lares, né? Então, Deus fala diretamente, né? Deus, ele fala: intimarás a teus
filhos. É uma responsabilidade, né? Forma direta que Deus dá. E é intransferível, né? O ensino religioso dos filhos não é responsabilidade do ministério da igreja. Muitas vezes achamos, né? Manda lá para a igreja, né? Os pastores, lá, os superintendentes, os ministros, né? Eles vão ensinar os filhos, né? Como se deve agir. Mas não é responsabilidade da igreja. E nem ao menos da escola, né? Secular. Enquanto a escola são agentes cooperadores na medida em que seus talentos favorecem o aperfeiçoamento dos... Não, enquanto aqueles são agentes cooperadores na medida em que seus talentos favorecem o aperfeiçoamento dos santos, a escola contribui na formação apenas acadêmica, né? Então eles têm uma função de, vamos pensar na nossa vida aqui na Terra, né? Esse é o propósito da escola, a formação acadêmica. Mas, na verdade, o que requer de nós é aprender de Deus para o futuro, né? Então, os filhos, eles precisam aprender de Deus para o futuro, né? Não só o futuro físico, mas o futuro espiritual, porque isso é o que importa para nós. E os nossos filhos, eles aprendem essas ciências humanas, exatas, com seus professores seculares, né? Isso é normal aqui na Terra. Mas um relacionamento com Deus e com a sua palavra aprende em nossa casa, né? Nós até falamos que a responsabilidade não é aqui na igreja, né? Mas a responsabilidade é em nossa casa. Então, os pais, eles têm essa função. Eles têm essa função de ensinar os filhos a respeito de Deus. Porque, ao longo do tempo, isso vem se extinguindo na vida das famílias, né? O ensino da palavra de Deus. Ao longo do tempo, as pessoas estão desistindo, desanimando, né? De trazer a palavra de Deus nos lares, né? Isso é visto. Se nós formos olhar para o mundo, né, físico, mundano, onde os filhos são criados com a disciplina do mundo, ou seja, os pais não se dedicam à palavra de Deus, não se esforçam, não buscam as escrituras, né, para trazer e ensinar seus filhos, nós podemos ver através da televisão o que está acontecendo, né? Hoje, os filhos estão totalmente, como se diz assim, destruídos, né, de uma forma onde eles não conseguem mais entender o propósito de suas vidas, né? Eles roubam, matam, eles são viciados em drogas, eles não têm respeito, eles não têm ânimo, totalmente distorcido, né, daquilo que Deus propôs para a vida de uma família. Quais são os instrumentos da educação? Os pais devem fazer uso de todos os recursos disponíveis na educação cristã. Quais são os recursos disponíveis nessa educação cristã? Vamos pensar a respeito. Você pode citar algum uso ou algum recurso que está disponível na educação cristã, ensinando a sua família, os seus filhos? Você pode lembrar de algum recurso que é disponível? Trazendo na igreja, né? Sim. Trazendo para estudar, ensinar. Os pais são os responsáveis de criar os filhos na disciplina do Senhor. A igreja vai dar apoio. A igreja vai reforçar. A igreja vai, né? Então, exatamente. É isso. A igreja não é responsável para educar os filhos e mantê-los, né? Isso é responsabilidade dos pais. Mas um dos recursos que os pais têm para reforçar, trazê-los na escola dominical, né? Aprender de Jesus desde pequeno, criar, né, os filhos no temor do Senhor. Sim, exatamente. Porque quando os pais vêm à igreja, isso demonstra o quê, né? Que os pais estão buscando a Deus, né? Que os pais, eles estão se dedicando a Deus. Isso é um recurso, né? Onde os filhos
através do exemplo do pai, eles vão desenvolver nas suas vidas, né? Eles vão entender que a igreja é importante, é um recurso, né? É um recurso na educação cristã. E é onde se fala de Deus, né? Onde se aprende de Deus, né? Mas os pais devem trazer isso nas suas próprias casas e usando os recursos, né? Que são a igreja e o que mais nós podemos usar. Aqui, Vilmar. Bom, todo mundo conhece a Alice, né? E no que ela nasceu, eu ganhei da minha tia uma Bíblia, não é uma Bíblia, mas é um livrinho de histórias infantis que tem desde Gênesis até o Apocalipse. E acostumei a Alice sempre à noite ler o livrinho. Então, fora historinhas da Branca de Neve e tal, eu sempre procuro voltar a esse livrinho para a gente continuar com as histórias bíblicas. Então, tem bastante história, da história de Samuel e tal, que ela conhece. Fora isso, tem uns DVDs lá em casa que são de musiquinhas infantis, assim, que conta a história cantada da vida de cada personagem que ela também conhece da Bíblia. E toda noite, antes de dormir, desde bebê, assim, a gente faz oração antes de dormir. Então, ela não consegue dormir sem ter a oração. Assim, sabe? Então, é o que eu consegui, né, com ela, assim. E tento, né, trazer ela para a igreja. Claro que ela sentada aqui no banco, ela não foca, né? Então, eu tenho que me policiar para vir antes e deixar ela na escolinha para ver se ela consegue absorver alguma coisa, né, da professora da escolinha. Porque eu sei que ela sentada aqui no banco, ela não foca. Mas eu vou tentar me policiar quanto a isso. Sim, mas o que é importante, né? Mesmo ela não focando, né? Ela está aqui. O seu exemplo é importante por causa disso. Você está e ela está. E usando os recursos da oração, como se falou, né? O livro, né? Muito importante também, né? O livrinho, onde ela já vai inculcando, né? Desde pequena, né? Entendendo que Deus é importante na vida dela, né? E que a palavra de Deus é muito importante. Então, são recursos, né, que nós temos, né? O meu netinho Isaac, o Vilmar pegava e falava Jesus, Jesus. Daquele tempo, quando a gente... Sim, exatamente. Até músicas, né, você canta junto e tudo isso vai incutindo, vai ajudando a criança a desenvolver, né? São instrumentos importantes, né? São instrumentos onde vai ajudar no desenvolvimento, né, da família, desde pequenos. Então, nessa presente lição, destacaremos basicamente 3, que são instrumentos verbal, né? Verbal. E delas, a palavra diz assim, em Deuteronômio 6:6, né? As palavras de Deus. E delas falarás assentado em tua casa, né? Veja bem como é importante. Delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te, né? Então isso quer dizer que em todo o tempo, né? Todo tempo nós podemos estar ajudando, né? Falarás da palavra, né? Assentado em tua casa, né? Isso eu fazia muito com os meus filhos. Eu sentava em casa e sempre comentando a respeito da palavra de Deus. Andando pelo caminho, né? Você está passeando, né? Você vai em um parque e você vai mostrando a natureza, a criação de Deus, né? São os meios, né? Vai mostrando que Deus é importante, né? Que foi Deus que criou, tá? E também deitando-se, né? Quando você vai deitar, você fala da palavra, você ora. Então são em todos os momentos, é muito importante, né? Em todo o tempo estar expressando através do verbo, você fala, né? O verbo é importante, né? Para os ouvidos dos filhos, né? E também outra coisa importante que hoje, né, é algo assim que nem se pode até usar, né, diante da lei, né, que é o castigo físico, mas é bíblico. Castigo físico é bíblico, né? É importante. E a palavra de Deus diz assim, Provérbios 29:17, castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Por que é importante castigar o filho? Não vamos
castigar daquela forma que o mundo entende, né? Mas não é assim, né? Vamos pensar, por que é importante? Alguém pode responder? Por que é importante impor limite? Sim. Eu vejo que uma criança, quando é disciplinada, parece que ela ama mais os pais. Ela ama mais porque ela vê que alguém está querendo o bem dela, né? Porque o castigo físico é necessário porque o ser humano tende a fazer o que é mal, né? Ele nasce já com o mal em si, né? Na verdade. Então, para dar direção, né? Para dar um caminho certo, é preciso regras, é preciso, às vezes, um castigo no sentido de, vamos dizer, espancar, né? Mas usar a varinha, como diz a palavra de Deus, né? De uma forma para cuidar da criança, né? Para que ela tome uma direção correta. E a palavra de Deus diz, né? Castiga teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Vamos pensar, nós estávamos falando agora há pouco, né? Nos filhos do mundo, né? Geralmente, um filho está perdido no mundo, né? Ou está fazendo coisas erradas, porque não foi usada a vara quando foi necessário, né? Quando for necessário. Os pais não se importavam. Lembra os filhos de Eli? Né? Os filhos de Eli não foram corrigidos, né? E eu acho que desde pequenos até eles não tiveram uma correção adequada e cresceram de uma forma desordenada, né? Onde faziam coisas erradas. E assim os pais, né, quando os filhos crescerem, não vão sofrer. Os pais não vão sofrer. Veja quantos pais estão sofrendo porque os filhos estão perdidos, assassinos, ladrões, né, viciados. Então é muito importante o castigo físico para ajudar. Também a afetividade, né? E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A afetividade é algo muito importante também. O amor, né, o carinho, transforma as vidas. Então, só para concluir, que já estamos no finalzinho, o propósito da educação é inculcar a palavra, intimar a palavra aos filhos. E concluindo, a responsabilidade dos pais não é tarefa fácil, né? Aparentemente parece fácil. Vou colocar um filho no mundo, vou criar ele. Não. Existe muito trabalho. Então, a responsabilidade dos pais não é tarefa fácil. Precisa educar não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Entretanto, os pais podem e devem contar com aqueles que nos ensinam todas as coisas, que nos faz lembrar as palavras de Jesus e que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele está conosco, ele cuida de nós, ele nos orienta, né? Então, vamos contar com o Espírito Santo para nos ajudar nessa tarefa. Com o Espírito Santo, a educação cristã torna-se não apenas possível, mas é um prazer na vida de cada cristão. Certamente podemos contar com o Espírito Santo em nossas vidas, ele vai nos conduzir. Vamos nos sacrificar na criação dos nossos filhos, sendo exemplos de pais que temem a Deus e amam os seus filhos, aplicando de forma prática a instrução bíblica e que Deus nos abençoe, nos ajude. Amém.